Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós vamos tratar hoje de um tema relativo à poda de árvore, mas antes disso, professor Périco, só a minha contribuição no sentido de dizer que o CEPER, a direção que está aí, ela não serve, por exemplo, aos professores, porque se nega, inclusive, a cumprir ordem judicial. E a maioria da direção do CEPER faz muitos anos que não pega um giz na mão, não vai para a sala de aula. Agora, somos solidários aos professores, achamos que eles têm que ganhar melhor, porém, o CEPER tem que lembrar quantos pais e mães de família estão ganhando pior, estão desempregados e precisam da escola pública para dar uma condição melhor e mais digna a seus filhos. Isso eles têm que levar em conta, e não apenas fazer movimento político, né, ressaltando o direito legítimo dos professores de ganhar melhor, com o que nós concordamos. Também eu quero trazer, antes de entrar no tema da poda de árvore, eu quero trazer a resposta do senador Lazier Martins à nossa moção de repúdio à política do preço do gás. Eu não vou ler toda ela na íntegra, mas eu vou ler um trecho aqui que demonstra bem para que está o Congresso hoje de costa para a população. Eles não estão de outra forma, eles estão de costas para o contribuinte, o cidadão brasileiro que paga imposto e que sustenta eles. O item terceiro, corroboro com a indignação apresentada, mas infelizmente como parlamentar não posso influenciar na política de preço praticada pela Petrobras, porque em razão da garantia da liberdade de preço no mercado de combustíveis e derivados, nas quais a revisão feitas nas refinarias pode ou não se refletir no preço final ao consumidor. E também diz ele que durante o ano 2017 observamos tanto aumento quanto redução de preço. Eu não sei aonde que baixou o preço do gás. Em última análise, o senador que quando era comentarista da RBS tinha solução para tudo, agora não é capaz sequer de fazer um discurso no Senado alertando o governo que está massacrando o povo. Então, o senhor e a senhora que nos assistem, lembrem desse senador nas próximas eleições, porque ele não está nem um pouco preocupado com a situação caótica com que é submetido a nossa população ao preço extorsivo do gás de cozinha, que deve bater nos R$100 até o final do ano. Então, é lamentável. Eu esperava, no mínimo, que o senador dissesse que ele lamenta, está massacrando a população. Então, vereador Kiko, eu lhe peço até desculpa, que o senhor é um baita de um parceiro aqui, mas esse senador, infelizmente, a exemplo de muitos outros parlamentares, estão de costa para a população. Seu à parte, vereador Kiko. Obrigado, vereador. Quando eu conversei com o senhor antes ali, o senhor me falou assim, eu digo, sou totalmente contrário à opinião do senador, né? O político tem que emitir a sua opinião sempre em defesa do povo. Não é ele que vai regular os valores, mas a sua opinião, o seu debate, a sua contrariedade, a sua movimentação quanto a isso aí, é essa a função do político, né? Agora ele vir simplesmente ficar de braços cruzados, virar as costas para a população, aí eu também sou obrigado a discordar do que ele se pronunciou aí. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Kiko. Nós vamos entrar num assunto que é poda de árvore apenas e deixar bem claro, nós não estamos criticando a Secretaria do Meio Ambiente, nem o atual governo, porque esse problema da poda de árvore é um problema histórico em Caxias. Ele vem há muitos anos se arrastando e nós queremos alertar para, primeiro, um projeto de lei que está tramitando aí, dando um pouco mais de autonomia ao contribuinte, e, segundo lugar, eu entendo que a Secretaria do Meio Ambiente tem que mudar a sua política de poda e plantio das árvores urgentemente. Então, não é uma política, uma crítica atual ou momento. Isso é histórico, tanto que se iniciou um esforço no final do governo Pepe de mudança de plantio, de tipo de espécies. Depois, no primeiro governo do Sartori, o secretário da Alegrave também fez um esforço grande, mas, infelizmente, os técnicos e os ambientalistas, que também estão, às vezes, surdos ao clamor da população, adotam um trabalho, uma situação que não satisfaz a população. E nós vamos mostrar algumas fotos aí. Eu vou passar algumas fotos aí. Essa aí é uma matéria que está no Jornal Pioneiro, da residência do Gustavo
o Stalivieri, a qual nós interferimos várias vezes também, mandando o pedido, até que a árvore não caiu praticamente sobre a residência, não se tomou providência. Antes disso, ele havia podado 2 ou 3 árvores, foi multado. A gente entende a legislação, agora eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente deveria multar quando o contribuinte poda uma árvore e prejudica ela, quando ela mora, e não simplesmente por uma poda, já que não tem força, não tem efetivo suficiente para dar atendimento a todas as demandas. Pode passar. Isso aqui são fotos que a gente fez de árvores caindo pedaço, árvore podre, o pessoal pedindo para fazer uma poda corretiva e que não são atendidos. Pode ir passando. Esse é um pinheiro lá em Anarec também, está desbarrancando, foi problema quando se abriu a rua, cavocaram muito perto, a araucária está ali ameaçando cair em cima das residências, nós temos encaminhado várias vezes, daí porque aquele nosso projeto para esse tipo de situação. Pode ir passando. Aqui é uma árvore que foi plantado ali na 20 de setembro, 27, alguma coisa, esquina com a ministro Toledo. Os moradores botaram ali uma garrafa com gozação até dentro. Do lado tem uma árvore plantada há mais de 10 anos para suprimir essa aí, que ela está podre. E não tem jeito de fazer o trabalho, e aí parece que a própria secretária teria dito para a dona Isaura que ela não recebeu a documentação, mas se tem o protocolo há anos, foi plantada uma árvore do lado, ela já está grande, e a outra está lá esperando para cair em cima da residência. Pode ir passando. Aqui é dentro do Parque Cinquentenário, ali deveria no mínimo ser interditado ao redor dessa árvore para as pessoas não caminharem, está caindo os galhos, pode atingir uma criança, uma pessoa. Foi plantado a árvore já no lugar para substituir, mas tem que fazer a remoção. Então o poder público não tem força, lá na direita vê galhos caindo. O poder público tem que fazer o quê? Cuidar de praça, parques, jardins e deixar que a população cuide das suas árvores na frente de sua casa. Quem gosta da árvore, cuida bem da árvore. Pode ir passando. A maioria são os próprios moradores que plantaram e hoje acabam odiando a árvore em vez de gostar da árvore, porque o poder público cria uma política adversa. Ali à direita também tem uma árvore totalmente inclinada, ameaçando cair para dentro da residência. Pode ir passando. Aqui a mesma coisa, árvores que vão por cima do telhado, eles não querem que tire a árvore, apenas corte ali, porque isso dá entupimento de calha, dá um transtorno desgraçado. Tu vai subir toda hora para limpar as calhas? Não é impossível. E aí transborda e alaga os apartamentos. Aqui é outra árvore podre, aqui nas paradas de ônibus da Doutor Montari, pode criar um acidente com as pessoas, as paradas estão sempre lotadas, faz 2 ou 3 anos que tem protocolo. Pode ir passando. Aqui a mesma coisa, árvores batendo na fiação, por cima das casas, ela está por cima do telhado, facilitando os assaltantes. Pode ir passando. Mesma coisa, aqui a árvore do lado esquerdo, a foto não pega bem, mas ela está podre, ameaçando cair em cima da casa. Pode passar. Então, alô? O que nós defendemos é exatamente essa mudança de postura. Hoje tem 600 pedidos acumulados de poda. A média que a Secretaria está conseguindo atender é 14 por mês. Então, senhor e a senhora que tem esperança de podar alguma árvore, caminhando hoje, se prepare que são 42 meses para o seu pedido ser atendido. Então, não é uma questão de autorizar ou não autorizar, é impossibilidade de atender. Então, que se libere a população a fazer a poda corretiva, a poda. É isso que nós estamos pedindo e é isso que aquele nosso projeto visa, no sentido de flexibilizar isso. Não adianta esperar a árvore cair, dar um acidente para depois a gente lamentar. E também não estamos aqui apenas criticando, não. Não é uma crítica à secretária do momento, à política deste governo, mas sim é um problema histórico. De imediato, vereador Pérez. Só para colocar que eu fiz um projeto de lei e veio como inconstitucional, eu já sabia que nós temos várias árvores dentro de escolas, em que tanto o município como o Estado, muitas vezes até escolas estaduais que são de munícipes, não têm condições de podar ou cortar as árvores com perigo de queda.
E eu sei que é inconstitucional, mas pelo bom senso o município poderia auxiliar, porque ele tem pessoas capacitadas para cortar essas árvores e evitarem acidentes, também dentro de ambientes escolares. Obrigado. Só para concluir, senhor presidente. Doutor. Essa é a nossa proposta, que o município se atenha a cuidar de praça, parques e jardins e deixe a população cuidar, que o pessoal vai cuidar bem. Quando o morador fizer uma poda que prejudique ou mate a árvore, daí sim ele tem que ser multado. Aí sim. Obrigado, senhor presidente.